José Maria Trindade, sob o ponto de vista dos anseios, desejos e objetivos eleitorais, quais sinais e recados você conseguiu capturar no dia de ontem, para além da justificativa ou prestação de contas do ex-presidente Jair Bolsonaro para os seus apoiadores? Michele Bolsonaro é um nome forte, ele é um nome que está preservado e já foi colocado a provas aqui no Distrito Federal, que é um eleitor bastante exigente e informado. Elegeu a senadora Damares Alves, parte, claro, importante pela presença dela no Ministério e na atividade, né? Mas o diferencial foi a participação de Michele Bolsonaro, né? Eu já conversei sobre isso há pouco tempo com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o que eu ouvi e o resumo que eu trago é o seguinte: Michele Bolsonaro é uma liderança importante do PL, tem inclusive uma ala especial no partido, onde ela tem assessores e tal, está fazendo um trabalho importante e levando a vários municípios do país, a vários estados e municípios, a criação de PL Mulher. E onde ela chega, é impressionante como as pessoas, como ela faz crescer o evento e como são importantes os comitês femininos que estão sendo instalados em todo o país. A conclusão geral é a seguinte: Michele Bolsonaro será candidata em 2026. Ninguém tem dúvida disso. Mas a quê? Aí é que está. O PL diz que está distante ainda e haverá uma investigação ali, ou seja, através de pesquisas e tal, e pesquisas qualitativas, que são aquelas pesquisas que analisam a alma do eleitor, a intenção do eleitor, né? Para definir por onde, qual estado ela será candidata, né? E a que ela será candidata. Ou a senadora é a possibilidade, ou aqui no Distrito Federal, ou em outro estado que não seja o Rio de Janeiro, né? Que aí dividiria votos, mas enfim, e há uma certeza de que ela será eleita, até porque agora são 2 vagas, né, para o Senado Federal, então ela vai ter algum contraponto. Então esta é a realidade. Vou resumir: ela será candidata e ninguém sabe nem por que estado e nem a que. Isso aí vai depender ou a presidência da República ou a vice-presidência. Já me lembraram aqui de uma chapa dela e Ronaldo Caiado. Um nome preservado também que vem crescendo é o de Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, governador daqui de Goiás, um estado vizinho aqui do Distrito Federal. Mas, enfim, esta é a situação. Essa manifestação mostra que esse grupo, aí não está só o ex-presidente Jair Bolsonaro, não. Aí estão várias vertentes de governadores, de senadores e de deputados e de outros apoiadores que não estão ainda na esfera política. Por exemplo, líderes evangélicos, líderes religiosos que estiveram nessa manifestação pacífica. Então, ela é um retrato do atual momento e um ponto muito importante para todos nós que lidamos exatamente com a avaliação e análise de política. Só para privilegiar a audiência rotativa, né, Zé Maria? Lembrando que Ronaldo Caiado já foi candidato à presidência da República em 1989 por um partido ligado ao movimento do agronegócio, não é isso? Relembra a nossa audiência. Exatamente. Ronaldo Caiado, ele apareceu quando ninguém falava de agro, ele fundou a UDR, né, que é a União Ruralista, e mostrou a cara da direita pela primeira vez no Brasil. Foi atacado de todos os lados, de todos os ângulos, né? E reduziram ali a UDR a um grupo extremista de fazendeiros que matavam poceiros, não era nada disso, né? A UDR ficou a mensagem. Hoje o agro é muito forte, não se faz política, não se faz nada sem a participação do agro. E as informações que eu tenho é que Ronaldo Caiado está conversando com essas bases do agronegócio, tem viajado o país e que já teria, inclusive, recebido apoio desse importante setor da economia e, por que não dizer, da política nacional, né? Então é por isso que eu estou dizendo que é um nome em ascensão e que estava lá no palanque. Então veja que você, Caniato, quando diz desta união desse setor, é porque esse setor está preservado com vários líderes
não é um setor de um líder só, não. Pois é, agora, Cássio, é um evento que acaba servindo de termômetro para lideranças que têm anseios maiores, né? 3 presidenciáveis, né? Os prováveis estavam ali, né? Falando Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de Minas, Romeu Zema, e o próprio Ronaldo Caiado, né? Sem contarmos a Michele, sobre quem falávamos aqui. Exato. Então nós tínhamos ali 4 presidenciáveis. Em relação ao Caiado, eu acho que vale uma complementação. O Caiado hoje está no União Brasil, que depois do PL é o maior partido do Brasil, tem o maior fundo eleitoral e o maior fundo partidário, é um partido que tem capilaridade nacional. Então o Caiado, pelo menos em termos de estrutura partidária, ele tem mecanismos suficientes para ser um candidato competitivo, sem contarmos o outro fator que foi mencionado. Ele deve trocar de partido, viu? Ele deve trocar de partido. As informações que eu tenho é de que o Caiado vai trocar de partido. O União Brasil, inclusive, é o que elegeu o Bolsonaro, né? O presidente é o mesmo do partido lá que elegeu o PSL, que elegeu o Bolsonaro. Mas a informação é de que o Ronaldo Caiado deve trocar de partido. Sim. E a par desta questão também, o Zé bem disse, ele é representante de um setor histórico, um representante histórico do agro. O agro hoje corresponde a uma parcela extremamente importante da nossa economia, talvez seja a grande mola propulsora da nossa economia. Então ele tem todos os predicados para isso. Sem contarmos que ele é um militante histórico da direita. Nós falamos há pouco que durante muito tempo a direita não aparecia, não dava as caras. Mesmo quando isso acontecia, o Ronaldo Caiado estava lá cravado como representante da direita. Então, em virtude de tudo isso, ele desponta como um representante natural desse setor. Mas ele só terá viabilidade como candidato se apoiado pela ala bolsonarista. Hoje a gente tem muita dificuldade em dissociar o bolsonarismo da direita. Não sendo ele o candidato bolsonarista, sendo só o candidato de direita, essa candidatura passa a ter menos viabilidade. E o evento de ontem também teve esse objetivo, né, Alan Gani? Claro, manifestar apoio a Jair Bolsonaro, como você bem disse, trouxe uma reflexão importante. Eles também quiseram dizer algo do tipo: nós confiamos em você, acreditamos na sua palavra. Só que também tem esse objetivo de sentir ter a percepção do público em relação à sua imagem, né? Exatamente. E não tem jeito, né? Quem for o candidato da direita para 2026, e é possível que pelo menos haja 2 candidatos, né? O Caiado e o Zema, e aí, claro, no segundo turno, né, se for apenas um deles, aí acaba canalizando os votos da direita, mas não tem jeito. Para herdar esses votos do bolsonarismo, esses candidatos vão ter que entrar na pauta de costumes. Uma crítica muito recorrente na direita, principalmente essa crítica era feita ao Partido Novo lá atrás, só entra no tema de liberdade econômica, mas eu quero também as pautas conservadoras. E é muito emblemático ontem a mudança do Partido Novo. O Partido Novo foi com alguns representantes na manifestação, subiu em palanque, entre eles Marcel Van Hatten, esse de fato sempre abordou pautas de costumes. Deltan Dallagnol também sobe, e eu não lembro a terceira figura, acho que o próprio Zema, evidentemente. Sim, é uma mulher que é bem conhecida. Inclusive já participou aqui de programa. Diana Ventura ou Marina Helena. E a Marina Helena, isso, exatamente. E aí, mostrando que, olha, nós também falamos de costumes, nós não estamos apenas na pauta econômica, que é a pauta mais fácil, né? A pauta de mais liberalismo econômico, até setores aí da esquerda defendem algum grau de liberalismo, mas nós estamos aqui também em relação à pauta de costumes, a defesa das liberdades individuais, né? Defesa das instituições, etc. Então eu acho que essa sinalização do Novo, ela diz muito e antecipa que 2026 esses candidatos vão ter que entrar, goste ou não, em pautas de costume, em segurança pública, em defesa de liberdades individuais, além da própria pauta econômica. Agora, de certa forma, né, Zé Maria, é um reforço de que o Brasil deve continuar polarizado. Agora, há um grande contingente de figuras muito importantes, com algumas diferenças importantes, mas que estão do lado direito
desse espectro político, né? Muitos falam que o problema da direita é que ela acaba se pulverizando na hora H, ali seria preciso uma união de fato. O que a gente pode projetar em relação a tantos partidos e figuras relevantes? Falamos de Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, pode mudar de partido. O governador de Minas Gerais, esse sim do Novo, é uma outra figura que a gente precisava destacar. E várias outras siglas que, de certa forma, defendem uma agenda parecida com aquela de Jair Bolsonaro, mas não todas. O que a gente pode esperar e projetar para essa união da direita que muitos defendem? Pois é, o Zema é um nome fortíssimo, né? De um estado muito importante, tradicional de políticos, embora ele tenha sido empresário ali até pouco tempo, e 2 mandatos de governador, e a reeleição dele foi um carimbo no passaporte, no sentido de que faz uma gestão na prática boa e também politicamente boa. Então o Zema é um nome muito forte, muito preservado. E é o discurso que agrada, que é aquele discurso, olha, eu estou aqui não é para me servir do Estado, mas para servir o Estado. O Zema fez a contratação de secretários, ouvindo inclusive escritórios que fizeram seleção de gestores, assim como se faz numa empresa. Ele revolucionou, pegou as aeronaves do governador, várias aeronaves, helicópteros, jatos, e entregou tudo, vendeu jatos, os helicópteros para o Corpo de Bombeiros e para a doação de órgãos, enfim, tem uma gestão boa para defender, assim como Ronaldo Caiado e outros. Mas existem outros e outros nomes importantes. A situação está sendo invertida. Quem são os nomes importantes da esquerda? Lula. E Lula. Veja que eu não falei do Jair Bolsonaro. E Lula. Aí dizem, não tem um substituto para o Jair Bolsonaro. Mas também não tem um substituto para Lula, né? Se o Jair Bolsonaro sair, a direita... E o Lula? Não tem. Quem é? E mais, vamos ser práticos. Quais agora os nomes que o PT está apresentando para candidatos nas prefeituras? Não tem um favorito em prefeitura nenhuma de capital. Então, é um sinal claro de que há um apagão de lideranças do lado da esquerda, que sempre floresceu, foi um grande campo de surgimento de político, de lideranças e tal, e que agora está numa espécie de ocaso. É isso que projeta para o futuro. Quando fala em futuro em política, assim, 10 anos, né? 2 eleições, às vezes perde uma, perde outra. Eu sempre defendi, Daniel, você sabe disso, que todo partido tivesse a obrigatoriedade legal de apresentar um candidato. Eu não vejo motivo nenhum para ser um partido político se não quer o poder, se não quer disputar. Então a lei deveria obrigar o partido a apresentar chapa completa. E foi por isso que inventaram o segundo turno. Você perdeu no primeiro turno, aí se une no segundo turno e se faz esse acordo de segundo turno, acordo político, né? Mas não, no Brasil não é preciso apresentar candidatos. Mas ninguém pode ser candidato sem partido, é uma certa incoerência. E você perguntou sobre os partidos, a previsão é de que será um grande laboratório esta eleição do final do ano, um grande laboratório. E aí todos vão dizer a que veio. Haverá uma concentração. A previsão é de 9, no máximo 12 partidos políticos com funções políticas. Tem que quebrar a barreira eleitoral. Então, essa será uma eleição importante, porque vai definir, vai projetar 2026. E a tendência é essa mesmo, de redução do número de partidos. Nós já estivemos aqui, Daniel, no Congresso Nacional, 34 partidos com representação. Isso não é a realidade. Não existem 34 tendências nem ideologias no mundo, né? Então, é evidente que o partido virou uma lojinha, virou um cartóriozinho, dominado por pessoas ali que ganham dinheiro em cima disso. Esta é a realidade. Você vê a União Brasil, esse gigante, não tem nada, não tem liderança, não tem... O que a União Brasil defende? O que os partidos defendem? Defende o quê? Qual é a bandeira? Não tem. Pois é, e muitos especialistas já me disseram que entendem que algo em torno entre 6 e 12 partidos seria o número mais adequado. Enfim, é preciso analisar, mas eu acho que alguma coisa nesse sentido. Você, Acácio Miranda, que
acompanha já há muito tempo essa curva em relação aos partidos. Muitos acabam se fundindo, mas outros acabam surgindo. O que é preciso trazer para reflexão quando a gente fala sobre a desejável união da direita. Muitos entendem que seria preciso isso, porque há muitas siglas que se identificam como sendo de direita. Mas na prática nem sempre é assim, né? Nós citamos, inclusive, alguns nomes, Daniel. Eu acho que faltaram outros ausências sentidas por razões políticas, inclusive, no evento de ontem. Acho que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que já são também governadores que se dizem de direita e reeleitos com votações expressivas, mas... Houve justificativas oficiais? A que você atribui essas ausências? O Ratinho Júnior, acho que hoje por uma questão partidária. Ele está no PSD e o PL já disse, o Bolsonaro já disse, que ficam os representantes do PL proibidos de apoiarem qualquer candidato do PSD nas eleições de 2024. Eu acho que isso acabou afastando o Ratinho Júnior do ato, mas isso não afasta a amizade que ele tem com o ex-presidente Bolsonaro, que o seu pai tem com o ex-presidente Bolsonaro. Então, e as ideias que se assemelham em muitas pautas, né? Exato. Em havendo necessidade, acho que ele não teria problema nenhum em trocar de partido. O Ratinho foi apresentado aqui como o candidato do PSD. Eu fui no jantar pequeno e tal, e todos os líderes, e o Kassab e tal, falando ali, enaltecendo o Ratinho. E você tem razão, é um nome a ser preservado, mas pode contar com o apoio, sim, do Bolsonaro. Essa é a grande disputa desse grupo, né? É unificar. O desafio é unificar, é organizar isso aí. Eu acho que o governador Mauro Mendes do Mato Grosso, muito mais pelo apoio do agro do que pela expressão nacional propriamente. Então nós temos alguns nomes, mas você bem disse, e acho que a ponderação do Zé sobre União Brasil é muito ilustrativa em relação a isso. Eles estarão unidos em torno de uma figura e de uma ideia, não necessariamente em partidos que historicamente representam a direita ou representem qualquer histórico ou espectro político. Até porque no Brasil os políticos não têm tanto amor aos partidos.